Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. E hoje o assunto em pauta é a greve da UERN. Para falar sobre a mesma, trouxemos a professora Rosimeire Florencio, que é do Departamento de Direito da mesma instituição e também está à frente do comando de greve. É uma das integrantes do comando de greve da UERN. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com nossa conversa aqui com a professora Rosimeire Florencio. Professora Rosimeire, seja bem-vinda ao programa Dinâmica do Direito. É um prazer estar aqui, né? A gente agradece a oportunidade. Professora Rosimeire, pessoal de casa também, acho que todo mundo tem essa dimensão, deve ter essa dimensão da importância da instituição, né? A nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que está passando momentos difíceis, né, juntamente com outros setores, junto com a saúde, junto com a própria segurança pública, a educação em geral. Professora, como é que a senhora vê essa situação? Eu sei que envolve muito mais, não é apenas uma questão política, mas uma questão econômica. Como é que a senhora vê essa questão que motivou todos vocês frente a um governo estadual relapso? Olha, o nosso sentimento hoje é de muita indignação, né? Nós estamos falando de um descaso do governo, um descaso que está direcionado para o serviço público, para o servidor público, né? E isso tem afetado todo o Estado, né? Isso afeta a sociedade diretamente. A sociedade que está passando ali, por exemplo, por uma redução, por uma restrição na prestação de algo que é essencial, que é o serviço público. Quando nós trazemos para nós servidores, por que estamos paralisados? Para além dessa restrição no desempenho da nossa própria atividade, né, nós ainda falamos de algo que é essencial à nossa própria existência, que é o atraso salarial. Então, os constantes atrasos salariais do governo têm levado a esse sentimento coletivo. Então, as pessoas já não têm mais como sustentar a sua própria existência. Nós estamos falando de condições mínimas de existência. E o salário, né, é uma condição mínima de existência. Eu não posso ter uma vida digna sem
a percepção do salário. Professora, a questão da greve é um direito, é algo conquistado, né, e assegurado, inclusive, essa é uma professora de direito, pela própria Constituição, né, federal, nos dá esse apoio, esse amparo, dessa luta perante, né, situações adversas. Mas o que nos deixa atônitos, professora, é porque existe no âmbito do governo estadual essa discrepância, né? A gente vê o Poder Judiciário com altos salários, o Ministério Público da mesma maneira, todo o escalão dele com salários altos também, e eles recebem em dia. Enquanto o Legislativo da mesma maneira, enquanto setores tão importantes, como a senhora mesmo falou, que a questão da educação, a saúde e também a segurança pública, numa situação lastimável, a gente pode assim dizer. Como a senhora vê esses critérios do governo estadual? Esses critérios estão sendo muito questionados, né, inclusive por todo o funcionalismo. O governo ele vem adotando um critério de pagamento discriminatório. Não há qualquer razoabilidade no porquê pagar a categoria A, a categoria B e não pagar a categoria C, categoria D. Na verdade, com isso, o que ele busca é segregar as categorias, né? Enfim, fragilizar, na verdade, essa organização na defesa dos direitos. E, inclusive, nós estávamos pontuando sobre a questão do salário, a gente inclusive tem o fundamento de que o pagamento do salário também é constitucional. Então a própria Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, ela diz claramente de que o salário, os vencimentos do servidor, eles devem ser pagos até o último dia útil de cada mês. E várias entidades entraram com ações judiciais pedindo que esse pagamento fosse regularizado, que o juiz determinasse, que o governo, que o executivo regularizasse esse pagamento, e até agora nós não obtivemos a resposta desejada, a resposta que para nós seria a mais justa. Se o trabalhador, né, está cumprindo com suas obrigações, ele espera necessariamente a contraprestação, que é o seu salário. E aí vem o segundo aspecto disso, né, ainda sobre esses critérios de repasse. Nós temos o mesmo Estado, o Estado do Rio Grande do Norte, e quando a gente pensa o Estado, a gente pensa no Executivo, a gente pensa no Legislativo, a gente pensa no Judiciário. Então, os poderes são o Estado. E o Estado, como um todo, ele está ali porque tem uma finalidade social. O Estado, ele tem que estar olhando para o bem comum. E nós perguntamos, o Estado do Rio Grande do Norte está olhando para esse bem comum? Uma interrogação, então o pessoal de casa pode fazer, né? Mas o que acontece, professora, sobre a questão, sobre a própria instituição, a importância, a relevância da UERN. Recentemente, um deputado estadual perguntou na tribuna, né, questionou o que a UERN faz. E ele, um dos argumentos dele, né, foi o que ele chamou de gasto extremo. Ele disse que a UERN gastou em 2016, ele levantou um dado, 260 milhões. Como a senhora vê uma autoridade do nosso Estado, a autoridade legislativa, vinha a público pontuar uma questão dessa, levantando um argumento tão frágil como esse? Eu poderia devolver para esse deputado a mesma pergunta. O que o Legislativo está fazendo? O que o Legislativo está fazendo para atender às demandas sociais? Um profissional, um parlamentar que tem uma fala como essa, ou ele está agindo de má fé, ou ele mostra desconhecimento com relação à importância da nossa universidade. Então, a universidade que está em todo o Estado é uma universidade que tem um papel muito importante na formação de profissionais, que tem um papel muito importante para a movimentação da economia do Estado. Então, é uma universidade que tem um papel social e econômico. Então, não se pode falar de uma universidade como a nossa como sendo um custo para o Estado. Nós estamos falando de um investimento social importante. E os recursos que são destinados para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte são muito aquém, do seu retorno social. Então, o retorno social da Universidade para o Estado é muito importante. E esse ponto até nos faz trazer também uma discussão que está muito em evidência, né, que diz respeito à questão dos duodécimos.
Então, também, se o Estado está em crise, também é responsabilidade dos poderes discutir, dialogar com o Executivo, os demais poderes com o Executivo, para ver como nós podemos chegar a um consenso, como nós podemos chegar a uma solução, né, para amenizar essa crise. Somos poderes, mas poderes de um único Estado. A autonomia deve ser preservada? Com certeza, defendemos a preservação da autonomia, mas somos todos responsáveis pelo Estado do Rio Grande do Norte. Professora, ainda nesse bloco, só o pessoal ter alguma dimensão da relevância da UERN, a senhora trouxe alguns dados aí, número de alunos, pós-graduandos, para nos perceber que a inclusão social não é apenas bolsas, né, como muitas governos, né, falam a questão de assistencialismo, mas envolve também a questão, a importância, a relevância de investir na formação dos seus cidadãos, uma universidade pública, uma universidade de qualidade. O pessoal de casa tem essa dimensão, a senhora trouxe alguns dados, eu vou pedir até para a equipe também botar no rodapé os dados que a senhora vai falando. Isso, com certeza. Hoje nós podemos dizer que a UERN, certo, ela é formada por 6 campos, ela já tem mais de 11.485 alunos formados na graduação, né? Na graduação, hoje 1.167 na pós-graduação. Nós temos 69 cursos presenciais, 3 cursos à distância, 20 cursos de mestrado e 2 cursos de doutorado. A senhora respondeu agora para o deputado o que a UERN faz. A UERN forma cidadãos aptos para exercer impacto na economia, seja como advogado, professor, médico. A UERN, a sua relevância ultrapassa até mesmo, professora Rosimeire, as fronteiras do Rio Grande do Norte. Exatamente, nós já formamos mais de 40 mil profissionais. Né? Então, os dados, na verdade, eles não só respondem, como desmontam esses discursos, né, que estão sendo colocados contra a nossa universidade. Professora, eu acredito, professora, que existem, eu não sei se você já tem refletido, acredito que o pessoal da UERN já tem refletido também sobre isso, da UERN, sobre que existe um desmantelamento do aparelhamento, a questão da educação no nosso Estado. Será que não existe um argumento falacioso de privatização da instituição? Olha, essa é uma questão que tem nos preocupado, né? Inclusive foram falas, né, que já surgiram até de um desembargador, né, aqui no Estado, que não é uma fala isolada, também alguns parlamentares, né, alguns deputados estaduais chegaram a cogitar, né, a questão da privatização da universidade. E aí nós colocamos justamente isso, né, de que essas pessoas, elas estão trabalhando contra a educação. É um desserviço para o Estado. É você tentar descaracterizar a única universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a única universidade pública do Estado do Rio Grande do Norte é a UERN. Né? Então, tem estados que têm mais de uma universidade estadual e que tem pleno funcionamento, ou em condições muito melhores do que a do Rio Grande do Norte. Então, a nossa universidade, ela vem sendo, pelos sucessivos governos, ela vem sendo atacada pelos sucessivos governos. Né? De forma que isso há um prejuízo muito grande, há um prejuízo, com esse discurso, né, de desconstrução da educação, desconstrução da universidade pública, gera um prejuízo muito grande para o Estado. Agora, são discursos falaciosos, são discursos que não se sustentam justamente por esses dados que nós apontamos aqui. Então, se é a única universidade pública do Estado, não há razão para nenhum governo, né, querer se desfazer de uma universidade que traz um retorno social, né, tão significativo quanto a nossa. Professora Rosimeire Florencio, aqui do Departamento de Direito da UERN, falando aqui sobre o movimento grevista desde o dia 10 de novembro, que está aí a pleno vapor. Então, não sai daí, no próximo bloco vamos tentar aqui dimensionar a questão da greve ainda mais.
the only one. Who feels like the only one? Night soon will be lifted, friend. Just be quiet and wait for a voice that will say, come awake from sleep, arise. You were dead, become alive. Wake up, open your eyes. Climb from your grave into the light. Rise, rise, rise. Estamos de volta, programa Dinâmico Direito, segundo bloco da nossa conversa com a professora Rosimeire Florencio, ela é do Departamento de Direito da UERN, mas também está junto com o comando da greve na mesma instituição. Professora Rosimeire, antes de tudo a gente tem que passar o pessoal de casa, entender o movimento grevista e a sua legitimidade. Vamos voltando um pouquinho para 2015, vocês paralisaram acho que 5 meses aproximadamente, e muita gente disse que não deu em nada, nada aconteceu, não teve nenhum retorno para a instituição, muito menos para a equipe, né, professores e alunos, junto com o alunado. Como a senhora viu o movimento grevista 2015 e explicar ao pessoal de casa que realmente foi legítimo e que teve retorno? Olha, esses discursos, essas falas, elas sempre surgem. Primeiramente de que todo movimento, né, que implica numa greve, ele traz prejuízo. De fato, ele traz prejuízo para o docente, traz prejuízo para o discente. No entanto, a gente precisa ter a consciência de que a greve é a medida última. Quando as categorias decidem pela paralisação, é porque elas já não têm mais um outro caminho para seguir, elas já tentaram todas as instâncias. Então, a greve, ela aparece aqui como uma medida, certo, de pressão, né, com relação aos governos. As pessoas não olham, e por que eles paralisaram? Por que não se perguntar, será que o executivo está cumprindo com o seu papel social? Será que o executivo está olhando para essa instituição de ensino com o respeito que essa instituição merece? Será que esses profissionais, será que esses estudantes estão tendo as condições
mínimas de funcionamento, de trabalho, condições dignas. Não é? Aí entra inclusive a fala desses parlamentares. Será que essas pessoas estão olhando para o seu eleitor? Será que no momento em que ele foi se candidatar, ele disse: eu estou me candidatando, vote em mim, mas eu não vou apoiar a continuidade da única universidade do estado do Rio Grande do Norte, a única universidade pública? Será que ele foi claro na sua proposta com relação às suas intenções com relação à educação? Então, é preciso, sobretudo, se questionar isso. Então, quando a gente decide pela paralisação, significa que nós já chegamos, né, no nosso limite, que as negociações elas não estão avançando. E aí entra, né, esse momento da greve de 2015, que foi uma greve desgastante, né, foi uma greve difícil, onde nós passamos 5 meses em protesto, né, junto ao governo, e não saímos desse movimento sem nada, não saímos sem retorno. Agora nós saímos com perdas, mas não sem retorno. O que foi que nós renunciamos nessa greve? Nós, enquanto categoria docente, nós renunciamos à exclusão dos aposentados. Nós não aceitamos excluir os aposentados de qualquer benefício, de qualquer direito. Por outro lado, nós retornamos dessa greve com o ganho do concurso público, nós retornamos dessa greve com a ampliação do número de bolsas para estudantes de extensão, de pesquisa, que foi reivindicação dos docentes, mas foi reivindicação também dos estudantes. Então, para a gente, né, para a categoria docente, para nós, foi um ganho significativo e, na verdade, foi um ganho legítimo. Né? O que nós não poderíamos fazer era colocar qualquer proposta do governo, né, que voltar qualquer proposta do governo que visasse a exclusão de uma parte, né, desse segmento, que visasse a exclusão dos aposentados. Mas tivemos ganhos, sim. Na verdade, a nossa universidade ela tem tido sucessivos ganhos com as paralisações. Tudo o que nós construímos hoje na universidade, a história da universidade, infelizmente nós dizemos isso, temos que dizer, está associada a essas sucessivas paralisações. São paralisações por luta, né, de direitos, de condições de trabalho. Hoje, em 2017, professor, eu conversando com uma professora da UERN, e ela disse como é difícil, né? 2 meses aproximadamente, sem salário, e você tem a questão dos gastos com filho, gastos com a alimentação, então fica, é algo inviável você trabalhar, você ter uma postura profissional de estar numa sala de aula e sabendo que não tem, muitas vezes, aquela segurança salarial no final do mês. Mas a questão do movimento grevista, professor, especificamente 2017, como vocês, entre si, o movimento do consenso foi geral mesmo, na UERN, teve alguma resistência? Porque a gente percebe que algumas categorias, como os professores do Departamento de Direito, né, alguns, né, são mais resistentes porque têm vida dupla, né, alguns são advogados, alguns são juízes. Como é que foi o consenso entre vocês mesmos? Olha, vou trabalhar aqui minha fala a partir da Assembleia, né? Então, na Assembleia da categoria que a greve, né, foi determinada, foi votada, nós tivemos um consenso. Geral. Consenso. E isso é um sentimento coletivo, né? Quem não faria a mesma coisa? Quem trabalharia motivado sem estar recebendo salário? Essa é uma pergunta que deve ser colocada para reflexão. Que outro servidor, que outro cidadão teria condição de trabalhar sem receber o salário? Aí multiplique. Um mês você ainda, né, tenta equilibrar. Suas contas não param de chegar. Os juros não param de ser cobrados. Quando isso chega, soma-se a 2 meses, então o peso já é maior. Já se torna insustentável, inviabiliza o trabalho, né, primeiramente pela falta de condições materiais. Então, em muitos casos vai faltar até condição de colocar combustível no veículo, né? E, num segundo momento, porque vai faltar condições psicológicas. É verdade, professora. E a partir do dia 10, explica aí o pessoal de casa como é que intensificou,
como está o movimento, foi a partir do dia 10, as paralisações, teve também um acampamento ali na capital. Explique para o pessoal de casa como tem sido desde o dia 10. Então, desde o dia 10, né, que foi decidida pela a categoria paralisação, a gente vem participando de várias atividades, sobretudo para denunciar essa postura do governo Robson, o descaso, né, com o serviço público, o descaso com o pagamento dos servidores públicos. E é importante ressaltar que a maior parte de nossas greves, elas foram por condições de trabalho, mas nós nunca tivemos uma greve como estamos tendo agora, por uma condição que é essencial, né, que é o próprio pagamento do salário. Então, nós paralisávamos para melhorar a estrutura da universidade, né, a estrutura da saúde e por aí vai. Hoje nós estamos paralisando porque nós não temos condição de sobreviver, né? Então, aí a gente vem participando de várias atividades e nós também fizemos um acampamento lá na governadoria, né, e passamos 10 dias nesse acampamento, tentando audiência com o governo, né, solicitamos essas audiências, inclusive através de ofícios. Por isso ressaltamos o desrespeito do governo com a nossa universidade, né, e essas audiências elas não aconteceram, né, e o descontentamento ele foi aumentando, o descontentamento na categoria foi aumentando, até se chegar a um sentimento coletivo de pressão maior, né, que desencadeou na ocupação do prédio da CEPLAN, né, da Secretaria de Planejamento, que foi uma ocupação feita por professores da UERN, por estudantes da UERN e por servidores também da saúde. Então, todos descontentes, todos muito indignados com a postura do governo, que nesse dia, inclusive, abriu uma audiência, mas nessa audiência não se dignou sequer de apontar um calendário para o pagamento desses salários, para a regularização desse débito junto aos servidores. Pronto, professora, aí teve uma medida liminar, não foi? Acho que foi dia 24, saiu uma decisão do magistrado para desocupação do imóvel, foi isso? Isso, no dia 22, a ocupação aconteceu, né, a ocupação do prédio, e no dia 24, o juiz Bruno Lacerda, ele determinou que a desocupação acontecesse e num prazo muito curto, né, que a desocupação acontecesse no prazo de 2 horas, inclusive aplicando duras penas de multa, o que gerou um descontentamento também muito grande na categoria, uma vez que a categoria se questiona por que não houve essa mesma dureza com relação ao pagamento dos nossos salários, já que o nosso protesto é um protesto justo, já que o que a gente está pedindo é legítimo, já que a gente está falando de existência, de vida. Então, por que não houve, não é, a mesma atenção com relação ao pagamento dos nossos salários? Por que tem que se voltar à ação judicial contra os servidores e não contra o executivo, que é quem está devendo, que é quem está errado? Então, estamos conversando aqui com a professora Rosimeire Florencio a respeito sobre a questão da greve da UERN. Então, não sai daí, no próximo bloco vamos conversar com a mesma sobre as novas estratégias aí para o movimento grevista no nosso estado, especificamente da instituição Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Voltamos já.
volta com a nossa conversa aqui com a professora Rosimeire Florencio, do Departamento de Direito da UERN, mas que também faz parte do comando de greve da mesma instituição desde o dia 10 de novembro. Então, professora, teve a questão do acampamento, teve a questão da ocupação. E agora, professora, quais novas estratégias que vocês da UERN estão traçando para ter um retorno, né, ser produtivo esse movimento grevista? Olha, até então a gente tem se utilizado muito das redes sociais, né? A gente está no momento de chegar até a sociedade, de esclarecer o que está acontecendo, por que estamos paralisados em nossas atividades. Estamos indo, inclusive, nas redes sociais do governador para conversar com ele. Para chamar a atenção dele para a necessidade de colocar esse olhar para a universidade, de colocar esse olhar para os servidores da saúde, né, e assim por diante, para os servidores públicos do Estado. Nós estamos trabalhando muito, estamos recebendo muito apoio, né, das entidades, das instituições. E, assim, os novos desdobramentos, eles precisarão ser tomados a partir da reunião do comando. Então, a diretoria do sindicato, após, né, esses últimos atos, né, que nós tivemos a desocupação do prédio da CEPLAN, e tivemos também um ato que aconteceu lá no DETRAN, né, junto com servidores do DETRAN, também protestamos lá. E tivemos uma audiência, né, também lá na vara da Fazenda Pública com o juiz Bruno Lacerda, né, e essa audiência também de lá nós não saímos muito animados, então aguardamos que haja essa convocação do comando, que acredito que será essa semana, para que se tirem novas diretrizes, né, novas ações sejam direcionadas. Professora, a senhora falou de alunos, mas então os alunos também estão abraçando o movimento grevista de vocês? Sim, os estudantes têm tido uma participação significativa, né? Têm demonstrado maturidade, muita maturidade, muita sentimento de empatia, né, com relação à situação dos docentes, né, da universidade. Estão entendendo que não dá para se trabalhar nas condições que estamos atualmente, com salários atrasados. Não há qualquer viabilidade disso acontecer, né, pelo menos integralmente. O professor está ali, está em sala de aula dedicado. Professor, alguns serviços, como, por exemplo, a prática jurídica da UERN, no caso está tudo paralisado, existe alguma preocupação da população que utiliza desse serviço sobre a questão das audiências? Como vocês da UERN viram essa situação? Se tem como, se alguma parcela dos professores estão funcionando para dar assistência nesse ponto tão sensível? Essa é uma questão delicada. A gente sempre diz que com a greve nós temos ganhos, mas nós temos também perdas, né? E assim, o calendário da universidade ele ainda não foi suspenso, então é algo que vai ser ainda discutido. Então a diretoria da UERN ainda vai sentar com o reitor, né, e a partir daí é que nós vamos ter um direcionamento com relação a essas atividades. Prática jurídica, a própria atuação dos estudantes lá de medicina, enfim, são ações importantes, mas que precisam ser discutidas, precisa discutir, né, a viabilidade de continuar ou não. Como é possível continuar essas ações, por exemplo, se os professores estiverem em greve? Então, esses direcionamentos eles ainda precisarão ser discutidos, ser maturados. A senhora falou aqui da equipe da reitoria, né? O reitor. Como é que está a postura do reitor perante a greve? Ele está com vocês? Ele abraçou o movimento grevista? Como é que está, professora? Olha, o sentimento, eu vou fazer uma colocação muito a partir de minha percepção, né? O sentimento que eu tenho é de que, embora a administração da universidade ela esteja participando de algumas reuniões, ela pode entrar mais. Sabe, a gente tem sempre aquela ideia,
né, de que o reitor, de que o administrador, ele deve estar mais engajado junto com a sua categoria, de que ele deve estar mais engajado com o seu coletivo, né? Então, para mim, né, isso é uma percepção minha, né, de que há necessidade de maior engajamento da administração da universidade, de que ele precisa estar mais junto do seu coletivo, precisa defender mais o seu coletivo, né? É importante, quanto mais engajamento, não apenas do reitor, nós precisamos de um engajamento também dos técnicos. Como diz, a universidade, ela não pertence só aos docentes, não é a universidade dos docentes, a universidade é da sociedade, a universidade é de docente, a universidade é de técnicos, a universidade é dos discentes. Então, a sociedade como um todo tem responsabilidade pela nossa universidade. Então, tem que haver um engajamento de todos. Sobre esse ponto específico dos técnicos, professor, só para deixar bem claro, no caso da paralisação foi só dos professores, a equipe técnica ainda está funcionando? Isso. Eu tenho colocado, inclusive, para essa chamar atenção para essa questão, né? Há subjetividades com relação a cada segmento, né? Os segmentos, eles se posicionam de forma independente, cada um em sua assembleia. E os técnicos, eles optaram por ponderar, né, adiar um pouco essa paralisação. Eles têm uma assembleia, né, já marcada, né, uma nova assembleia onde eles vão decidir pela greve ou não. Então, eles ainda não entraram em greve, mas estão com a assembleia marcada, né, para votar essa decisão. Eu acredito que isso aí é uma perca, assim, né, não apenas de questão de comunicação, mas acredito que o movimento em si enfraquece. Se a gente falou dos canais, né, a gente falou dos grupos, segmentos, professor, aluno, as autoridades como reitoria, acredito que com certeza os técnicos vão se mobilizar e vão se engajar, e o movimento com certeza vai ter não apenas mais legitimidade, mas mais força, inclusive, para ter o sucesso. Isso, a gente vê esse sentimento coletivo aumentando. A indignação, na verdade, ela é unânime. Todos estão indignados. O que há aqui de diferente é o pensamento com relação ao momento, né? Então, os técnicos, eles podem ter pensado em esperar a paralisação de outros movimentos, mas a indignação, ela já existia. Inclusive, a gente percebe claramente que esse sentimento, ele tem aumentado nos técnicos, o que nos faz acreditar que nessa nova assembleia poderá ser decidida, não é, essa paralisação. Muito bem, estamos conversando aqui com a professora Rosimeire Florencio a respeito do movimento grevista, que é em todo o estado. Tocou a saúde, tocou o Detran, né, tem vários segmentos, e especificamente aqui falando sobre a questão do movimento grevista da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Então, sai daí o quarto bloco, as considerações finais a respeito sobre a legitimidade desse movimento.
Estamos de volta, programa Dinâmico Direito, quarto e último bloco da nossa conversa aqui com a professora Rosimeire Florencio, do Departamento de Direito da UERJ, mas também está no comando, né, uma das integrantes do comando grevista da mesma instituição. Professora Rosimeire, último bloco, a gente tenta atualizar o máximo possível de informações e vamos também fazer aquele apelo a toda a comunidade, né, toda a sociedade civil, para legitimar, estar ao lado da instituição nesse momento tão difícil, né, que impulsionou o movimento grevista. Assim, nesse último bloco, que a senhora puder atualizar de informações que podem ser decisivas para o movimento grevista, a senhora está à vontade aí para suas colocações. Bom, a gente coloca como relevante, né, as reuniões que estão para acontecer da reitoria com os sindicatos e também a própria decisão dos técnicos, né, para adesão ao movimento. Também será muito importante, né, para os rumos desse movimento, para a determinação dos rumos desse movimento, a fala do governo do Estado. Como é que o governo vai se posicionar daqui para frente? Né, o que é que ele vai dizer à sociedade, aos servidores que estão paralisados com relação ao cumprimento dos seus salários? Está vindo aí, né, o dezembro, portanto, o direito também de repasse do 13º salário. Então, soma-se aos meses de outubro, novembro e dezembro, também o direito à percepção do 13º salário. E é claro que a omissão do governo com relação a isso pode gerar uma situação de calamidade com relação ao servidor público, com relação à economia do Estado. Isso vai afetar a economia do Estado de forma decisiva, né, nesse final de ano. Professora, a questão do calendário é também importantíssima, né? A definição do calendário, como é que deve ser feito, mas... Então agora a senhora fica aberta, assim, em nome da TVAD, eu quero agradecer a sua presença. Tivemos aqui a assessoria aqui do professor Lemuel, que está junto conosco aqui nos bastidores, mas a senhora fique aberta agora, a senhora está falando com o pessoal de casa. Tem alunos, mas também tem pais de alunos, tem pessoas da sociedade civil, todo mundo para compreender e legitimar esse movimento. Fica aberta as suas considerações, pessoal de casa. Nós agradecemos, né, o espaço, a oportunidade, né, de estar divulgando aqui o nosso movimento, né, os direitos que estão sendo reivindicados, né, e reforçar não apenas o agradecimento aos apoios que estamos recebendo do ponto de vista da sociedade, das instituições, né, das entidades, enfim, mas também chamar toda a sociedade para refletir, não é, sobre a atuação do governo, para refletir sobre a posição que o governo vem tomando com relação aos direitos sociais. E a gente sempre coloca que é necessário se medir o grau de infelicidade da sociedade a partir do número de políticas sociais que os governos estão propondo. Então, se nós hoje vivemos uma grande infelicidade ou infelicidade generalizada no estado do Rio Grande do Norte, isso significa que nós temos um governo que está investindo pouco ou nada no que diz respeito aos direitos sociais. Como consequência, nós temos um governo que não tem legitimidade, porque todo e qualquer governo ele tem que estar a serviço do povo. Então, o governo a serviço do povo, o Estado a serviço do povo, e quando a gente fala em Estado, a gente reforça os poderes. O Estado, certo? Ele é integrado, é formado pelos poderes. Então, todos eles, e não podemos esquecer, devem estar a serviço do povo. Eu não posso legislar para mim mesmo, eu não posso estar fazendo políticas direcionadas a mim mesmo ou a um pequeno grupo. Eu preciso estar fazendo políticas públicas, direcionando políticas públicas para a sociedade. Do mesmo jeito, julgando, sempre buscando a finalidade social. Da mesma forma, se eu estou legislando, eu tenho que estar pensando sempre no que é bom para a sociedade. Então, a gente chama essa reflexão, que se isso não está acontecendo, é porque nós temos um problema.
Professor, eu sou suspeito de falar da UERN. Eu sou egresso da instituição, né? Prestei vestibular 2001, né? Passei de 2002 a 2007 na UERN. Enfrentamos alguns movimentos grevistas, mas sempre ao lado e compreendendo o profissional que estava dando aula, compreendendo a situação dos mesmos. E a UERN é um patrimônio nosso. Aqui não é apenas de Mossoró, o estado do Rio Grande do Norte, como a gente falou, os estados vizinhos são impactados. Então a gente não pode abandonar a nossa querida instituição. Vamos olhar para outros países, assim, pegando os Estados Unidos. O pessoal que é egresso de Harvard, egresso de Yale, né, as instituições, interessante, tem uma cultura, professora, de quando aquela instituição, né, quando você se viu, aqueles profissionais, a gente percebe que eles vão lá e não esquece da instituição na qual foi formada. E no Brasil a gente não tem, professor Lemuel, o pessoal de casa aqui, professor Osmar, a gente não tem essa cultura de olhar para a instituição, né? De perceber o que pode se fazer, porque se você é um profissional, se hoje eu sou um advogado, é porque teve professores, né, que olharam para mim, que prepararam a aula, né, que com condições adversas deram o seu melhor para eu estar aqui, para que eu estivesse aqui juntamente com a senhora, refletindo sobre a importância dessa instituição. Então, eu sou suspeito em falar da UERN, né? Estou aqui há 2 anos no Dinâmico Direito, já trouxemos o professor Lemuel em outra oportunidade e trazemos a senhora para representar todo esse movimento. Percebemos a responsabilidade de vocês, né, a postura profissional, né, de tentar esclarecer o pessoal de casa, e o meu muito obrigado à senhora, em nome da TVAD, como a gente falou, o pessoal de casa, os pastores, né, o pastor Wendel, o irmão Adriano, toda a equipe, o meu muito obrigado. A gente que agradece. Estamos junto com a UERN, professora. Eu espero aqui replicar e compartilhar outras informações. Eu acho que chegou um vídeo para mim na questão do WhatsApp, né? Chegou um vídeo muito interessante. Não sei se o Adriano pode colocar no final a nossa equipe pode colocar, publicar, mas o momento em que a polícia chega com um mandado, né, de desocupação do prédio lá da CEPLAN, ali em Natal. Um momento muito triste. Eu não sei qual é o nome da profissional, da professora que estava à frente, mas ela disse: olha, o governo do estado quer nos dividir. O seu salário está atrasado que nem o meu, né? E você vem aqui, né, amando dele. Foi algo muito triste, né, aquela situação. Então, a sociedade tem que ter essa compreensão, tem que estar ao lado da instituição, ao lado dos professores. Então, esse foi o Dinâmico Direito deste sábado, né? Que não é apenas, a gente não só fala de leis, a gente só fala da letra morta da lei, mas a gente percebe que direitos têm que ser reivindicados, a batalha social, a luta social em prol da sociedade civil, porque a UERN, os servidores, formam cidadãos e cidadãos mais conscientes, aquele que tem formação, aquele que tem esclarecimento. Então, você de casa, continue com a programação da AD Mossoró, e até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um Dinâmico Direito. Próximo sábado, vamos falar sobre justiça restaurativa com o professor Ramon, da Universidade Federal do Semiárido.